Amém? Graça e a paz, boa noite a todos. O bom de ministrar é que a gente pode tirar a máscara. Que Deus abençoe a vida de cada um que aqui está, né? Eu creio que em nome de Jesus a palavra vai falar ao coração de cada vida. Eu peço você que possa se colocar de pé para a gente ler a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vai falar sobre o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele transforma vidas, né? Ele muda histórias. O pastor, há uns dias atrás, esteve falando sobre o nome de Jesus, né? O significado. E o nome de Jesus significa, né, salvação. Significa Javé é a salvação. E a gente vai falar sobre, né, a mensagem central sobre o nome de Jesus. Atos 3, do 1 ao 10. Todo mundo achou? Amém, então. A palavra diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pode ficar à vontade. A gente acabou de ler, né, da palavra do Senhor, um dos textos mais conhecidos. E o pastor me chamou para ministrar outro dia na rádio, e foi esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Mas, quando eu saí dali, eu saí sentindo que também essa palavra fosse para a igreja. E foi até engraçado, porque, conversando com o pastor, né, eu falei assim, da última vez, eu já estava esperando que o Senhor me chamasse. Mas dessa vez, dessa palavra, eu não estava esperando. E foi bem em cima da hora. E, né, se eu pudesse, né, ter uma preferência, é sempre que o Senhor falasse primeiro. Mas aí logo que aconteceu isso, a ministração, o Senhor falou meu coração sobre essa palavra ser para a igreja. Eu falei, glória a Deus então. Mas o que está se passando aqui? A gente vê que no capítulo 1, a gente vê que Jesus, ele tinha, né, ascendido aos céus. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha passado os 40 dias com os discípulos, e Jesus já tinha subido. E eles tinham orientação para ficar em Jerusalém, para até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a gente vai ver no capítulo 2 de Atos, que eles são revestidos de poder. Né? O Espírito Santo, vem sobre eles ali e reveste a vida deles. E a partir daquele momento eles saem e começam a fazer milagres e prodígio.
começam a fazer curas, né, coisas extraordinárias e sobrenaturais. Até que a gente vai ver no capítulo 3 a cura desse coxo, a cura, né, desse homem que era paralítico de nascença. E o verso 1, a primeira coisa que me ensina é que apesar, né, de Jesus ter deixado os ensinamentos para eles, de Jesus ter combatido, né, os fariseus, os religiosos, mas o primeiro ensinamento que eu vejo que eles não abriram mão foi após, né, Jesus ter os deixado, vai falar sobre a oração. Eu posso ver que os judeus tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, e Pedro e João, eles mantêm esse costume. A primeira coisa que eu aprendo é que o costume da oração, ele não perdeu. O costume de ir ao templo, de ir num horário determinado, ele foi mantido. Os apóstolos, eles continuaram a exercitar a oração. E se a gente for ver a vida de Jesus, uma das coisas que Jesus mais fazia era orar. Então, se Jesus, né, sendo Deus, ele orava tanto, imagina nós, muito mais nós devemos nos dedicar à oração. E o verso 2 vai dizer que aquele homem, ele era levado, ele era coxo de nascença, e era levado ao qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa. Eu pesquisando sobre essa porta, eu pude ver que essa porta, ela era uma porta que se destacava das outras portas do templo. Era uma porta que ela reluzia metais, talvez cobre, talvez em alguns estudos fala de prata, ouro. Então era uma porta que tinha destaque, era uma porta que chamava atenção. E esse homem, ele era levado e colocado a essa porta. Ele era levado e colocado a um lugar de destaque, para ver se as pessoas que ali passavam e olhassem para aquela porta, pudessem dar alguma coisa para aquele homem, pudessem, né, se ter compaixão daquele homem, que as pessoas que ali passassem pudessem ver que tinha uma pessoa necessitada. Então, todo dia ele era levado e colocado lá. Mas uma coisa me chama a atenção, que a palavra de Deus vai falar que ele era levado e que eles punham ele diariamente. E a gente não vai ver aqui que isso era a vontade dele. A gente não vai ver aqui que isso era o que ele desejava. A gente vai ver que as pessoas faziam isso e colocavam ele diante dessa porta. E o que eu aprendo aqui? Que as nossas debilidades nos fazem ser levados a lugares que a gente não quer. Que as nossas debilidades, às vezes, nos deixam refém da situação. Que muitas vezes a gente pensa porque a gente nasceu desse jeito e as pessoas nos levam a tal lugar que a gente tem que permanecer ali. A gente não tem vontade própria. E as nossas debilidades, muitas vezes, nos fazem pensar isso. As nossas debilidades, muitas vezes, a gente pensa que a gente é um coitadinho. A gente pensa porque, eu nasci assim. Então, essa tem que ser dessa forma. Eu tenho que viver desse jeito, porque eu dependo disso. E eu vejo que esse homem, ele ficava à sombra dessa porta. Ele ficava dependendo dessa porta, porque todos os dias ele era levado para lá. E muitas vezes, na nossa vida é assim. A gente acha que depende de tal pessoa. A gente acha que depende de tal serviço. A gente acha que depende de tal circunstância, porque são isso que traz aquilo que a gente necessita. Mas, muitas vezes, não é o que deseja o nosso coração. Muitas vezes, não é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu posso ver, no verso 3, que o texto vai dizer assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Sabe o que está acontecendo aqui?
a nossa debilidade, a nossa dependência, às vezes, de coisas, nos faz conformar com a situação que a gente está vivendo. E aquele homem ali, vendo Pedro e João, ele implorava por uma esmola. Ou seja, ele estava conformado com aquela situação que ele vivia. Ele não tinha expectativa em receber nada melhor. Ele só tinha expectativa em receber algo que fosse suficiente, pelo menos para ele se alimentar naquele momento. Mas Pedro e João tinham algo maior. Pedro e João tinham algo que podia alimentar ele. Pedro e João tinham algo que podia fazer com que ele não tivesse mais fome, com que ele não tivesse mais sede, porque é isso que a palavra diz, né? Aquele, né, que for até Jesus, ele vai beber da fonte da água da vida, e ele não terá mais sede. Só que ele esperava somente naquilo, em algo que era transitório, em algo que podia matar a fome dele naquele momento. E o que me chama a atenção vai ser no verso 4. Pedro fitando-o. Aqui eu aprendo uma coisa. Pedro, ele chega até aquele homem e ele olha nos olhos dele. Pedro, ele chega naquele local e ele faz diferente do que as outras pessoas. Porque aquele que ora, aquele que está em constante oração, ele vê as formas, ele vê a necessidade do próximo diferente. E sabe o que tem acontecido? A gente não tem visto a necessidade dos outros. Às vezes, as pessoas estão dentro da nossa casa. Às vezes, está no nosso trabalho, está do nosso lado. Mas a gente não consegue enxergar a necessidade do próximo. E eu aprendo através desse texto. O que tem faltado é a oração. Porque a oração é que vai nos dar sensibilidade para poder enxergar a necessidade do próximo. É a oração que vai nos fazer sensível à voz do Espírito Santo. E a palavra vai dizer que Pedro, ele foi revestido de poder, que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e Pedro orava. Pedro olhava a necessidade diferente. Pedro, quando ele passou ali, ele para, e ele olha nos olhos. Talvez, eu penso, porque um dia, Pedro, ele viu o olhar de Jesus. E aquele que viu o olhar de Jesus, ele não consegue mais agir da mesma forma. Quando Pedro nega Jesus, e Jesus está ali, né, indo para o Calvário, e sendo açoitado, a única coisa que acontece é que Jesus não fala nada para Pedro, mas ele olha nos olhos de Pedro. Jesus, ele olha nos olhos de Pedro, e a Bíblia vai dizer que Pedro sai dali e chora amargamente, um simples olhar. E muitas vezes, o que nós estamos precisando é de simplesmente olhar nos olhos das pessoas. Muitas vezes, o que nós estamos precisando é de dar a atenção devida às pessoas. Mas nós estamos vivendo de uma forma que nós não temos tempo. Nós estamos passando, sempre correndo. Nós estamos sempre preocupados, às vezes olhando, né, a internet, olhando tantas coisas, mas nós não temos tempo para olhar nos olhos. Nós não temos tempo para olhar, né, como Pedro fez aqui. Olhou para ele, e Pedro, fitando juntamente com João, disse, verso 4, olha para nós. Aqui foi algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração sobre essa palavra, de trazer essa palavra para a igreja. Porque quando Pedro disse, olha para nós, é porque Pedro sabia que o olhar, ele tinha o poder de revelar alguma coisa. Quando Pedro disse, olha para nós, Pedro sabia que quando aquele homem olhasse para eles, ele podia ver algo diferente neles. E é isso que nós vamos ver na palavra, porque vamos lá em Mateus 6:22. Mateus capítulo 6.
versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Em outras traduções vai falar que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Pedro, ele tinha algo para mostrar para aquele homem. E o que nós hoje precisamos, muitas vezes, é isso. Nós, como igreja, muitas vezes nós costumamos falar, não olha para nós não, olha para Jesus. Muitas vezes nós tiramos o foco da gente, não olha para o homem não, porque o homem é pecador, porque o homem falha, porque o homem erra, e se você olhar para o homem, você também vai cair. Mas não é isso que a palavra está ensinando. O apóstolo Paulo disse, olhai para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que está faltando para a gente, essa palavra para a igreja, é que a gente seja imitador de Cristo, aonde as pessoas podem olhar e possam ver a luz de Cristo. Mas Pedro, ele tinha a luz no corpo dele. E é por isso que ele vai dizer para aquele homem, olha para nós. E é muitas vezes isso que nós estamos precisando. E eu falo de mim mesmo, começa por mim. Aleluia. A igreja precisa refletir a luz de Jesus. Verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmãos, ele esperava receber alguma coisa. Ele esperava receber algo que ele estava acostumado a receber. Ele esperava receber algo que ele desejava. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Melhor do que receber algo que a gente espera, melhor receber algo do que a gente já está acostumado, melhor do que receber algo que a gente deseja, é receber aquilo que o Senhor deseja. É receber aquilo que o Senhor tem para nós. E o verso 6 vai dizer, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em algumas Bíblias vai dizer, levanta e anda. E aqui eu posso ver o nome de Jesus. Eu posso ver aqui o poder que há no nome de Jesus. Pedro, ele vai dizer que ele não tinha nada. Ele não possuía muita coisa da terra, ou talvez nada. E muitas vezes a gente acha que para ajudar o próximo, a gente precisa ter muita coisa. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem nada, que a gente não tem o bastante, que a gente não tem o suficiente para ajudar. Mas nessa palavra a gente pode ver que o que a gente precisa é ter o Espírito Santo. Porque se a gente tiver o Espírito Santo, a gente tem o bem mais valioso. E se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai poder ter um ombro amigo. A gente vai poder ter uma palavra de direção, uma palavra de vida eterna para aquela pessoa. A gente vai poder alimentar espiritualmente aquela pessoa. Porque aquele coxo, ele estava a vida inteira recebendo migalhas, mas o que ele precisava era do pão do céu. E eu posso ver aqui o nome do Senhor ser exaltado. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Pedro vai dizer, em nome de Jesus Cristo. E isso me leva um pouquinho mais à frente, no versículo 4. Versículo 4:11, onde nós vamos ver sobre o nome de Jesus. Versículo 4, 11 e 12. A palavra vai dizer assim, este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores,
a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra vai dizer que não existe nenhum nome maior do que o Jesus. A palavra vai dizer que embaixo do céu não há nenhum outro nome que seja superior ao nome de Jesus. E é nesse nome que esse homem foi curado. E é nesse mesmo nome que vidas ainda hoje são transformadas. O nome de Jesus, ele está acima do nome do coronavírus. O nome de Jesus, ele está acima do nome do câncer. O nome de Jesus, ele está acima de qualquer outro nome, pois Deus o exaltou sobremaneira. O nome de Jesus, ele é suficiente. O nome de Jesus, ele é poderoso. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, só pode curar quem foi um dia curado. Só pode levantar quem um dia foi levantado. Será que você lembra de será que isso te lembra alguma coisa entre Jesus e Pedro? Será que um dia Jesus também não estendeu a mão, o braço e levantou Pedro? Mateus 14, 29 e 31. Mateus capítulo 14, versículo 29 até o 31. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, um dia, Jesus vem e estende a mão para Pedro. E Pedro é resgatado. E a palavra vai dizer que Pedro grita para ser salvo. E Pedro, entendendo isso, Pedro entendendo que um dia foi resgatado por Jesus, Pedro também vai lá e estende a mão. Pedro entendeu que um dia ele foi colocado numa situação difícil, mas que Jesus, que o próprio Jesus tinha resgatado ele. E é por isso que Pedro vai e fala: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, porque ele sabia que ele tinha poder para levantar. Porque ele sabia que o nome de Jesus, ele tinha poder para tirar aquele homem daquela situação. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Interessante aqui, que o verso 8 vai dizer que ele passou a andar e entrou com eles no templo. Irmãos, aquele que está sendo guiado pelo Espírito, ele não quer simplesmente sustentar outra pessoa. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele não quer simplesmente erguer uma pessoa. Ele não quer simplesmente que a outra pessoa seja curada. Ele quer que aquela outra pessoa comece a caminhar. Ele quer que aquela outra pessoa não fique prostrada onde que ela está, que ela comece a andar.
que aquela pessoa, ela possa viver no propósito. E é por isso que nós vamos ver que aquele homem começa a andar. É por isso que Pedro vai dizer, levanta e anda. Pedro não está preocupado com a cura física dele. Pedro está preocupado com o propósito dele, aonde que ele vai seguir o caminho dele, aonde que ele vai andar no caminho que é Jesus. E é por isso que a palavra vai dizer que ele entra louvando e adorando a Deus. Mas tem algo que me chama mais atenção ainda, que ele só faz isso depois que ele passa pela porta. Ele vivia à sombra da porta, mas ele estava do lado de fora. Ele vivia à sombra da porta, mas ele não tinha passado por ela. Mas a Bíblia vai dizer em João 10 que Jesus é a porta. João capítulo 10, 7 ao 9. O texto vai dizer: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. A palavra de Deus vai dizer que ele é a porta, e aquele que entrar por ele encontrará pastagem. E aquele homem, ele só passa a louvar a Deus, ele só passa a glorificar o nome do Senhor depois que ele passa pela porta. Depois que ele entra no templo, ele vivia do lado de fora da porta, mas depois que ele passou pela porta, a vida dele foi mudada. Depois que ele passou pela porta, a vida dele foi transformada. E ele saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceram. Tudo é para a glória de Deus. Às vezes a gente pode pensar como Pedro às vezes pensou, não sei se ele pensou, a palavra não diz isso. Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tive que descer do barco? Por que eu sou assim? Por que eu tive que passar por essa aflição? Não tinha necessidade, ninguém passou por isso. Mas tudo tem um propósito. O Senhor restaurou Pedro e permitiu que ele passasse por aquela situação, porque um dia ele ia ajudar alguém a passar por aquela situação também. E eu vejo isso na minha vida. Tem coisas que eu pensava que eu não precisava passar. Tem coisas que eu pensava que eu não merecia passar. Mas depois eu entendi que eu poderia ajudar e que eu posso ajudar alguém que vai passar por essa situação. Porque do mesmo jeito que um dia Jesus me tirou de lá, eu sei que o nome dele é poderoso para tirar. Eu sei que o nome dele ainda continua poderoso para tirar. E é por isso que a palavra vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória. E é isso que acontece aqui. Aquele homem viveu mais de 40 anos naquela situação. Mas eu me lembro das palavras de Jesus quando os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? E Jesus vai dizer: ninguém pecou nesse caso. Mas tem coisas que são para a glória de Deus. E isso aqui foi para a glória de Deus. Aquele homem passou a glorificar e exaltar o nome do Senhor, não com palavras, mas com a vida dele. Porque essa é a maior glorificação, a nossa vida. E assim, ele, tendo a vida transformada, tendo a vida mudada, ele pôde glorificar a Deus. E isso o povo todo reconheceu, porque não tinha. Um testemunho faz com que todos reconheçam. Eu posso falar aqui a noite inteira, mas um testemunho de vida mudado, ainda mais de 40 anos,
Ninguém pode dizer que não era verdade. E Pedro é levado preso mais à frente. E nem os sacerdotes, nem os líderes, eles puderam ter algum argumento, porque eles falaram: nós não temos argumento para isso. É o nome de Jesus. E tudo isso foi para a glória de Deus. E o que nós devemos fazer, então, diante disso? Versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelita, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Versículo 16. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então é pela fé do nome de Jesus que eu libero essa palavra. Você que está prostrado, você que está desanimado, você que está parado, não importa o tempo que você está, levanta e anda. Você pode pensar, mas isso foi o apóstolo Pedro que disse. Mas ele falou em nome de Jesus. E é nesse mesmo nome que eu falo: levanta e anda. Porque o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. E nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Nós precisamos não simplesmente nos erguer. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos seguir o propósito do Senhor. E como que a gente vai fazer isso? Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que o quê? Para que os nossos pecados sejam cancelados. Arrependimento é algo que vai nos mostrar que nós devemos sentir uma dor pelo que a gente comete de mal. Nós devemos sentir uma dor pelos nossos pecados. Nós não podemos simplesmente pecar e saber que é errado, mas isso não doer no nosso coração. Isso precisa doer. Nós somos falhos, somos pecadores, sim, começa por mim, mas a partir do momento que isso não dói mais no meu coração, tem algo errado. O arrependimento precisa doer, mas não somente isso. Nós precisamos converter. E a conversão é mudar a rota. A conversão genuína em Cristo Jesus é mudar o sentido da nossa caminhada. O que nós precisamos é isso, é crer no nome de Jesus, é crer com fé, reconhecer Ele, arrepender dos nossos pecados, mas nós precisamos converter, nós precisamos mudar, nós precisamos tomar um novo caminho, nós precisamos voltar, e precisamos de tudo isso, com a ajuda do Espírito Santo, que foi disponível através da palavra. Nós vemos que o Espírito Santo, ele foi derramado lá no dia em Pentecostes. E é ele que nos auxilia em todas as coisas. E ele habita em nós. Por isso que as palavras de Jesus foi: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. É o Espírito Santo que vai nos guiar. É o Espírito Santo que vai nos dar a direção. E que tudo, a nossa vida, e que tudo seja para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? Você pode escolher ou ser curado em nome de Jesus ou ficar à sombra da porta, né? Nós podemos escolher isso, e o nome de Jesus está aqui nessa noite, te dizendo: levanta e anda, para você viver o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Agradecer ao Senhor, louvado seja Deus.
Vamos orar? Ô Espírito Santo, nós oramos nessa noite te agradecendo, Senhor, por essa palavra aos nossos corações. Talvez existem pessoas que aqui estão, meu Deus, que estão vivendo de migalhas, de ofertas, de ajudas. Senhor, eu não estou falando disso no mundo material, mas no mundo espiritual. Existem pessoas que estão contentando, Pai, com a ajuda de cada dia, estão sobrevivendo dessa forma, mas o seu propósito não é esse para nós. O seu propósito para nós é que nós venhamos nos levantar, ó Deus. O teu propósito para nós, que em nome de Jesus nós possamos crer na tua palavra e sair do lugar que nós estamos, o lugar que nos limita, o lugar que nos deixa paralisados, ó Pai, para viver o teu propósito e adentrar a porta, passar a porta para viver os teus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta e anda, Igreja Batista Reviver, levanta e anda nessa noite, saia do lugar que você está, para de viver de migalhas, para viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, que a presença de Deus possa ser liberada no seu coração nessa noite, que a presença de Deus possa ser liberada na sua vida nessa noite, que a presença de Deus possa te tirar do lugar que você está. Talvez você está acomodado, talvez você está tranquilo, mas Deus quer te tirar deste lugar para que você viva, Deus, o propósito dele sobre esta terra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, vai de encontro à necessidade, à vida de cada irmão, cada irmã que adentrou essas portas nessa noite. Senhor, e que eles possam ser curados espiritualmente. Eu sei que não tem nenhum coxo aqui fisicamente, mas existem coxos, Pai, que não andam sozinhos mais, que estão precisando ser carregados. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, libera a tua palavra nesse coração, cura essa vida, em nome de Jesus, liberta, Senhor, aquele que está preso, em nome de Jesus. Faz a tua obra para a honra e glória do teu santo nome. Nós louvamos o Senhor por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, dá um tchau para esse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus.